O narrador vibrava junto dos espectadores ao redor do mundo. O chute do Kaiser foi como um relâmpago. Bastard Munchen empatava. Michael falou que toda a esperança que eles precisavam era o fato dele estar ali e nada mais. Sendo assim, os membros do Mannshine tiveram suas primeiras impressões sobre. Chris entendeu finalmente o que a habilidade de um dos participantes do top 11 da nova geração representava. Tanto Shigiri como Ryo estavam surpresos com o Kaiser Impact. E Isagi, por sua vez, apenas aceitou que já sabia o quão incrível esse chute era. Só que era justamente essa a peça que ele precisava devorar. Esse chute havia sido criado apenas e somente para o uso do Michael. Não era algo que o Yoshi podia aprender mesmo se dedicasse sua vida inteira tentando. O que ele realmente precisava prestar atenção era no processo. Como o Kaiser encontrou aquela trajetória de chute mais rápido que todo mundo. E como ele também chegou assim a essa conclusão. Essa razão, sem dúvidas, é o jeito que ele usava seus olhos. Os humanos possuem dois tipos de visão: a visão central e a periférica. A primeira é aquela que absorvemos diretamente numa direção. A segunda são as imagens de baixa resolução que estão fora da visão central. Se pensarmos diretamente sobre o futebol, para compreender o campo, os jogadores, a bola em movimento, é importante conseguir absorver o máximo possível de informações da sua visão periférica. Se olhar demais para a bola com a sua visão central, você perde essas informações. Então, sua tomada de decisões fica lenta em relação ao seu entorno. Mas, mesmo sabendo disso, tendo que driblar e passar enquanto corremos em velocidade máxima, normalmente focamos demais e temos nossa visão reduzida. Só que era possível que o Kaiser, para falar a verdade, estivesse constantemente introduzindo novas informações que ele conseguisse a partir ali da sua visão periférica. Ao renovar constantemente as informações que ele recebia, tanto dos adversários como dos aliados, ele sabia exatamente onde e o que cada um estava fazendo. Ao ter essa quantidade absurda de informações, ele conseguia chegar ao melhor ponto possível que ninguém mais poderia compreender. Comparado ao mundo que o Isagi via, era como se o Michael estivesse assistindo a partida de cima. Se o campo fosse uma imagem 2D, então a imagem de uma jogada que um jogador consegue visualizar seria algo como o 3D. E quando cada jogador se move com suas próprias imagens de jogo, isso pode levar a erros e rupturas no esquema tático. Uma visão que vai além disso, que vê tudo e tem o poder de destruí-los. Dava pra dizer de certeza que os olhos e o cérebro do Kaiser formavam uma visão de 4 dimensões, os olhos divinos que estão acima de todos os olhos, o Metavision. Ao pegar a informação de uma dimensão inferior como ele tinha feito, Yoshi nunca poderia ganhar dele, e isso não é algo que qualquer um possa fazer. Noção espacial, percepção, QI de futebol, foi só por ter acumulado tudo isso que o Kaiser foi capaz de obter esse discernimento de informações que a sua visão 4D produzia. E somando isso ao Kaiser Impact, ele conseguia se tornar um atacante excepcional que podia criar esses gols. Esse é o mecanismo por trás desse gênio. Metavision vezes Kaiser Impact. Essa era a regra dourada do jogador Michael Kaiser. E o Prota, por sua vez, entendia agora ela completamente. O que faltava era o passo a passo de como usar isso para si. Já que ele não tinha o Kaiser Impact, ele poderia fazer uma troca pelo seu chute direto. Mas e a Metavision? Eu não sabia disso antes, mas eu acho que eu posso fazer isso. Não, eu provavelmente já usei isso antes. Eu lembro das vezes que eu consegui fazer gols. O primeiro gol que eu marquei no Blue Lock, todas aquelas situações em que eu conseguia sentir o cheiro do gol, aquele momento único onde eu sozinho consegui sentir a distorção entre o rim e o sai. Todas aquelas jogadas só foram possíveis porque minha visão e meus pensamentos transcenderam todos no campo. Aquela com certeza foi a sensação da Metavision.
Isso quer dizer que o Kaiser usa isso o jogo inteiro? Todos os 90 minutos? Isso sequer é possível? Não, mas se isso fosse, seria quase como se tornar um deus. Ei, espera um pouco. Metavision versus chute direto. Então essa é a nova fórmula? Não. É mais que isso. A regra dourada é que vai além disso. Por enquanto, ainda é uma teoria, mas se eu realmente conseguir juntar isso, eu talvez consiga vencer o Kaiser. Mais do que isso, com essa imagem, eu posso vencer qualquer um deles. Kaiser, vendo Yoshi perdido em pensamentos, o perguntou se tinha sido divertido ficar o stalkeando. Ou talvez você tenha entendido minhas jogadas agora. Tá tão desesperado que comeu a língua? O Isagi apenas respondeu: não, valeu, Kaiser. Agora eu consigo me ver te esmagando. O loirinho ficou sem reação e o Yoshi chegou à conclusão: eu quero testar essa teoria e um novo Isagi Yoshi que ela resultará. Partindo em direção à transformação, ali ele ia. Com Kaiser vendo o Yoshi animado, ele se perguntou: será que você descobriu alguma coisa, Yoshi? Noah apenas olhava a situação ali sentado no banco de reservas e o Ag sentiu um arrepio. Quando Nagi questionou o que tinha sido, ele explicou que estava analisando o chute do Kaiser e acabou tendo um calafrio por causa dele. Como ele tinha conseguido encontrar aquela rota? Melhor, como ele tinha conseguido acertar assim tão perfeitamente esse chute? Ah, incrível, incrível, eu quero saber mais. Seiichiro foi logo se afastando, percebendo o quão pervertido o Ag tinha se tornado, e o Ryo agora entendia que os rumores sobre o Michael eram verídicos. Shigiri percebeu a capacidade que ele tinha de mudar o rumo do jogo sozinho, ele era realmente uma super estrela, só que pro preguiçoso tudo tava igual. Era hora de recuperar o papel principal, que comece o terceiro round. E Yoshi estava concentrado. Com a partida sendo dada ali, era hora de colocar a teoria em prática. Sua última peça, a Metavision. Eu não preciso me concentrar em quem tá com a bola ou em só um jogador, e sim compreender o conjunto do campo com a visão periférica. É assim que eu vou poder receber mais informações. Ao entender o que acontece no fluxo do jogo, consigo prever os objetivos nas ações de cada um e o que eles querem fazer em seguida. Eu preciso gerar inúmeras imagens ao mesmo tempo. Uou, isso cansa muito os olhos e a mente. E de tempos em tempos eu preciso virar meu pescoço para conseguir mais informações. Vamos começar prestando atenção no Nagi. O Shigiri tá indo pra ponta. Ele tá esperando um passe na zona dele. O Ryo parece estar com dificuldades em atravessar a defesa sozinho. Então parece que ele vai ter a ajuda do Agi. Eu ainda não vi uma brecha, mas é uma sensação divertida. A quantidade de novas informações que inundam minha mente, com certeza, com precisão e em abundância, é uma sensação completamente nova pra mim. Eu sinto como se eu tivesse um segundo circuito cerebral acima de mim, que me garante super sentidos. Não perca a sensação disso. Continue. Mais. O Ag correu pra trás. Ainda tem 35 metros até o gol. Se a defesa falhar aqui, outra pessoa virá pra dar suporte. Com isso, a lateral vai ficar vazia. E isso deixaria o campo livre pro Shigiri. Ou seja, nada bom. Se ninguém fizer nada, nossa formação vai quebrar. Venha cobrir esse vazio, Yukimiya. Espere. O Nagi tá voltando. Ele parou a marcação. Eu preciso ir pra lá. Ele não tá se movendo. Eu fui o único que percebeu? Ele passou. O Ag era uma isca. Ele vai dominar de costas pro gol. Não chegue tão perto, você tá caindo na dele. Não, eu consigo ver. Tá vindo. O Nagi tá usando sua criatividade pra criar uma distorção. Meta Burst Point. Isagi tomava posse da bola pra si enquanto dizia: Nagi, sua criatividade não é nada além de um jogo de criança pra mim. Os meninos não esperavam o Yoshi prevendo essa jogada e o Agi logo ficou curioso pra saber quem ele era. Seus movimentos haviam mudado completamente de uma hora pra outra. Realmente, eu vejo tudo. Eu entendo tudo. Eu nunca imaginei que esse cenário existiria. Partindo com máxima velocidade, Isagi afirmava: o futebol é muito divertido. Os meninos no banco comemoravam. Hiyori achou aquilo incrível. Isso tinha sido reflexo? Não, foi mais do que isso. Na verdade, o Isagi parecia estar se divertindo
repetindo. Enquanto traçava o campo, ele testava mais. Vamos lá, eu vou usar o Metavision para atacar. Kurona, eu estou aqui. Você vai passar para a direita, Eu estou pronto quando você estiver. Não, na verdade, eu consigo ver muito mais possibilidades. Me segue. Nós vamos pro meio. Observar quaisquer distorções. Se deparando com eu como primeira cobaia, os moleque foi liso. 1, 2, tchau. Continuando a visualizar, ele percebia. O Kaiser tá atrás de mim. Eles ainda não estão na formação pro contra-ataque. É agora ou nunca. Nós temos muito espaço no meio. Eu preciso achar os espaços. Vem, Kurona. Ali tá livre. É hora de afastá-los. Hora de usar o meta. E mais uma vez, deu certo. O meta está funcionando para atacar. Eu preciso continuar pensando. Eu preciso reduzir ao máximo o tempo que eu olho para baixo para controlar a bola e seguir minha observação no entorno, sempre sentindo o conjunto do campo e continuando assim a absorver a maior quantidade de informações possíveis. Até mesmo eu sou uma simples informação. Eu preciso me ver de uma perspectiva diferente, como um simples peão. Cada vez mais próximo do gol, e Yoshi se questionava: o que eu posso fazer com as minhas habilidades? Para onde os adversários estão olhando e no que eles estão pensando? Se eu fosse um deus, qual seria o melhor movimento para o Isage? Preparação e execução, entradas e saídas. Eu preciso fazer tudo ao mesmo tempo. Ele está olhando para onde eu pensei. Aquele ali está olhando para o outro lado. O Kurona vai para a esquerda. Kurigami começou a correr. Depois dele não terão mais do que 3 defensores. Porra, meu cérebro não para. Eu sou muito foda. Mais 1, 2 era feito com Kurona. Hanzi entregava de volta por cima do zagueiro e Yoshi dominava no peito. Com tranquilidade, a bola era repassada e passada. Ele passava e lá de volta ela estava. Equilíbrio. Kurigami se apresentava. Abrindo espaço, ele se posicionava para perfeita arrematada. Entretanto, o plano não era esse. Agora, o melhor passe, eu vou usar o Kurigami para uma finta. Entrei na grande área. Hora de chutar. O zagueiro não podia cobrir totalmente o ângulo. Só que o Yoshi se lembrou. Minha lua está aqui. Dando um totozinho pro lado, Kurona passava para receber tranquilamente. Era a hora do último defensor. Um ponto cego. Agora atrás. É aqui. Manda ver. Best goal piece. Egoísta. Com tudo visualizado, ele está a um passo de marcar. Gente, mais uma vez acabamos por aqui. Não esqueça de checar a playlist na descrição, porque dependendo de quando tu estiver assistindo, talvez mais episódios já tenham saído. E é isso. Um grande abraço, valeu, falou e... cut!